Será que os livros de PNL têm uma ordem para a gente ler eles? Será que faz diferença a ordem com que a gente interage com eles, que a gente acessa eles? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar de um jeito que para mim parece interessante de distribuir a leitura das obras de PNL. Outro dia eu recebi uma pergunta aqui nos comentários do vídeo se tinha uma ordem, qual é a ordem que eu recomendava para as pessoas lerem os livros da PNL, enfim, para entenderem melhor. Bom, respondendo de forma curta e grossa, não tem uma ordem. A ordem que tu tiver acesso aos livros, tu vai ler e tu vai conseguir interagir com aquilo ali, conseguir buscar informação. Eu tenho algo para mim que parece que faz mais sentido e que organiza melhor a leitura, da forma que ela seja uma crescente, uma construção. E que isso está ligado ao teu nível de formação, ao nível que tu entende, consegue praticar, e aí tu consegue ligar aquela teoria, aquilo que está no livro, com o que tu experiencia no dia a dia, de atendimento, de treinamentos, e os critérios que eu uso para escolher um livro. A primeira coisa que você tem que te dar conta aqui é que vai ter uma série de livros, são muitos livros, nem todos são de PNL em si, alguns são de coisas pré-PNL, que são assuntos da qual a PNL se apoiou e que às vezes vale a pena a gente entender melhor, tipo, é daqui que saiu aquilo lá, é a base da coisa, não precisa se aprofundar naquela por exemplo, cibernética, não precisa ser um especialista em cibernética, mas é bom ter uma ideia do que trata, porque vai fazer sentido depois a teoria dos sistemas. Isso eu estou falando do nível avançado, óbvio, não é para o iniciante. Então, a gente tem algumas coisas aqui. Alguns desses livros eu já até falei aqui no canal, né, tanto os de PNL quanto os que não são, tem vários aí pelo canal, se der uma navegada tu vai achar. Mas tem outros que eu ainda não fiz resenha, já li, mas ainda tá na fila de espera. Conforme os assuntos forem avançando, eu vou liberando aqui de tempos em tempos. Então não se assuste se alguns nomes, de onde é que saiu esse livro? Não, ele também é interessante, mas eu ainda não tive tempo de falar dele. E assim, o meu critério para pegar um livro para ler, primeiro, que ele não te venda magia, que ele não te venda um sonho, que ele não te venda uma mentira, uma porcaria, que ele não te venda alguma coisa irreal, tá? Que ele seja minimamente organizado, sério, comprometido de te entregar. Claro, às vezes tu só vai descobrir isso durante a leitura, mas tem alguns que na capa tu já tem uma ideia de que algo vai andar errado. Mas enfim, esse é o critério mínimo que eu tenho, que tenha o mínimo de responsabilidade com o que ele está te prometendo. Eu categorizo os livros, né? Então assim, isso aqui será que é para iniciantes, isso aqui será que é um conteúdo mais avançado, isso é um conteúdo mais denso, né? Isso exige, esse conteúdo aqui eu dependo de prática para ele fazer sentido para mim, né? Normalmente conteúdos avançados, se tu não tem a prática, não tem o treinamento, não tem o atendimento, enfim, não tem a roda, o sistema da PNL funcionando, o livro ele não faz sentido, ele se torna chato, ele se torna pesado de ler. Quando tu tem, tu começa a ligar pontos muito rápido. Então, isso, normalmente os avançados vão ter mais. Então eu crio categorias. Em que momento da vida, né, de um praticante de PNL faz sentido esse livro ser lido, ser consumido? E o último critério principal, assim, eu dou prioridade para os autores que são originais, tanto da PNL quanto os de fora, né? Então, se eu vou ver alguma coisa, procurar alguma coisa sobre Gestalt, a minha prioridade é algum livro do Fritz Perls, né? Se eu vou ver alguma coisa sobre hipnose, a minha prioridade é algum livro do Milton Erickson. Aqui no caso a gente vai ter, mas não quer dizer que só sejam esses. A gente vai achar outros, às vezes outros autores que escreveram de um jeito interessante. Mas eu dou essas prioridades, né? Então a maior parte dos livros da lista vão ser do Richard Bandler e do John Grinder, que são os criadores. Mas vai ter outros autores aí no meio, inclusive da PNL. O que aconteceu, né? Eu comecei a ler, me interessei, fui buscando literatura e fui lendo. Eu não tinha uma lista, não tinha uma ordem, não tinha nada. Conforme eu fui achando, fui comprando. A maioria dos meus livros eu comprei online, acabei comprando usados em sebos, porque às vezes o custo dele é alto, e aí tu encontra ele mais em conta nos sebos, e tá tudo bem, os livros são inteirinhos, são direitinho. E alguns não tem mais novo também, porque se parou de produzir, enfim. Mas assim, eu tenho uma biblioteca e eu fui acessando ela.
Mais uma vez, não existe uma ordem, né? Eu sou exemplo disso, não tem uma ordem pré-definida dos livros. Né? Isso é uma opinião minha sobre como eu acho que deveria ser organizado para ter um aproveitamento melhor, mas não é uma obrigação. Eu criei 3 categorias, né? Para quem não entende de PNL, está muito iniciante, né? Eu já ouviu falar, mas enfim. A categoria para quem já é um praticante, já começou a fazer algum curso, já começou a formação, enfim, já faz algo. E para quem já é avançado, já concluiu a formação ou está no último nível de formação e precisa aprofundar, precisa expandir o universo. Né? Ah, mas eu já estou no nível 3, né, o nível mais aprofundado, e não li nenhum livro ainda. Então eu sugiro que mesmo assim tu comece pela ordem, evita pular a ordem, porque vai fazer mais sentido. Ah, mas é obrigação. Não é obrigação, mas é uma recomendação. Começa pela ordem. Ah, ok, tu chegou lá e não viu, dá uma revisada. Ah, mas daí vai ser coisa que eu já conheço, sim, mas vai ser uma outra abordagem, vai ser outra maneira de ver, vai ser outra percepção sobre um assunto que tu já conhece, vai te enriquecer o teu arsenal, a tua capacidade de produzir efeitos. E para ti que tu acha que já tem algum assunto que está batido, que não precisa mais revisitar, frequentemente eu digo, o Practitioner é o curso mais importante que tem na PNL. Um Practitioner bem feito pode bater um trainer, né? Se o sujeito fez assim a toque de caixa sem dar muita bola para as coisas que são importantes e são mais básicas. O Practitioner é muito base, ele é o curso mais importante da formação. Então revisitar esses conteúdos básicos, ele te ajuda a ter novas metáforas, ele te ajuda a melhorar a tua capacidade de explicação, de experimentação, ele te dá às vezes novos insights sobre coisas que tu já tinha visto isso aqui, mas nunca tinha pensado sobre essa abordagem. Então vale a pena revisitar esses assuntos. Eu vou falar de alguns, tá? Não vou falar de todos, senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo a lista nos 3 níveis, então não te preocupa, vai estar ali escrito. Né? Se precisar também, qualquer coisa, tirar dúvida, bota nos comentários ou manda uma mensagem, eu esclareço, não tem problema nenhum, posso até fazer outro vídeo se for necessário esclarecer alguma coisa, e vai ter vídeo das resenhas dos livros, pretendo fazer de todos, né? E de alguns talvez eu descubra mais adiante e não está nessa lista. Então, assim, para quem não conhece, está chegando agora, qual é o primeiro livro que eu recomendo? É um livro chamado Use a Sua Mente, o que você não sabe que não sabe. Ele é um livro do Richard Bandler, ele escreveu sozinho, é dele, e ele é um livro muito introdutório, é um livro muito metafórico, é um livro que ele vai te levando para o mundo da PNL sem entrar em nenhum aspecto técnico, sem precisar, realmente para quem está iniciando, para quem está descobrindo a PNL. Para quem está assim, é disso que se trata. Depois eu não poderia deixar de falar aqui do Tony Robbins, que é um grande nome da PNL, embora a formação dele não seja completa, embora ele não fale tanto assim de PNL, ele falava mais no início, agora ele está mais quieto. Mas assim, Desperte o Gigante Interior ou Poder Sem Limites, os 2 livros são muito interessantes também nessa condução de como que a gente usa a nossa mente para mudar a nossa realidade, para nos dar maiores recursos. Não são livros que te ensinam PNL, mas são livros que te dão caminhos onde tu pode dar pequenos passos, fazer pequenas mudanças dentro de ti e te conduzir a algum outro patamar, ou fazer algumas mudanças que talvez sejam impactantes para ti. E o terceiro livro que eu colocaria nessa lista para iniciantes, que é o Introdução à Programação Neurolinguística, do O'Connor, que é um pequeno manual do Practitioner. Tem ali, tecnicamente, bem didático, quase tudo que a gente vê no programa do Practitioner. Está ali. Óbvio que não tem o treino, óbvio, não tem a supervisão de um treinador qualificado, óbvio, não tem essas coisas, mas te dá aquela ideia de, é isso aqui que eu vou ver no curso, essas ferramentas que a gente vai trabalhar, é essa carga que eu vou adquirir. Para quem é praticante, bom, agora a gente já começa, que já está num nível razoável, já está andando na formação, já está fazendo práticas, as coisas, aqui a gente já começa a ter uma ideia dos livros base da PNL. Então, Sapos em Príncipes, Atravessando, Ressignificando. Esses livros, eles têm que estar na tua biblioteca, tu tem que lê-los. Por quê? Porque eles são material rico dos primeiros momentos da PNL, como é que as coisas foram sendo criadas. E aí cada um tem uma abordagem de um elemento específico, que são elementos base da PNL. A PNL não funciona sem esses elementos, ela não funciona sem metamodelo, ela não funciona sem linguagem hipnótica e ressignificações, ela não funciona sem essas coisas.
E aí tem cada um desses livros trabalha algum desses aspectos, algum desses elementos. E esses são do Grinder e do Bandler, então são importantes. Não menos importante, mas ainda nessa linha, tem o Crenças, do Dilthey, né, outro livro muito interessante, outro livro que vale muito a pena adquirir essa informação e trabalhar um pouco nela, entender melhor como é que as crenças funcionam, como é que elas são instaladas, como é que a gente pode buscar alguma alteração nessas crenças. E a gente tem o Padrões Hipnóticos do Dr. Milton Erickson, que também foi o Bandler e o Grinder que escreveram, né, observando o próprio trabalho do Milton Erickson. É um livro muito valioso. Tem o Metáforas Terapêuticas, do David Gordon, que é outra pessoa que eu não falei ainda aqui, e ele não tem muita informação sobre ele por aí, mas ele tem um material de alto valor. E o Transformação Essencial, da Connie Andrés, né, que também é outro livro que tem um valor muito grande para a PNL, e para quem está no meio da prática, para quem já está na sua formação, vai enriquecer o que está vendo durante a formação. Para quem está no nível avançado, para quem já concluiu a formação, já está produzindo efeitos por aí, não tem muita coisa da PNL que eu recomendaria. Eu recomendaria as origens. Eu recomendaria, vai ler lá Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Vai ler O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Vai ler sobre a Gestalt, vai ler sobre a terapia provocativa, vai ler sobre outros assuntos que são os assuntos que muitos deles foram os modelos originais da PNL, foram quem cedeu as primeiras ferramentas que a PNL aproveitou, extraiu e modelou para fazer os efeitos que ela tem hoje. Então aí seria expandir horizontes, realmente buscar novas referências sobre a prática que já vem sendo feita. Enfim, isso é o que eu posso dizer sobre os livros. Como eu disse, a lista vai estar toda aqui embaixo, não te preocupa, dá uma buscada aí que tu vai achar. Qualquer coisa me manda uma mensagem que eu mando, não tem problema também. Né? Eu espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha entendido melhor como é que é a minha visão sobre os livros, sobre a literatura da PNL. Lembrando sempre que a gente não aprende PNL através de livros, a gente entende ela melhor, mas a gente não se torna melhor praticante, não se torna mais capaz lendo. Né? Tu precisa de um treinamento e feedback de alguém qualificado para fazer aquilo ali. Né? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, ou qualquer pedido de assunto, coloca aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.